E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é, é por causa de Saul, é da sua sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei e os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém, Saul procurou feri-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. E o eleito do Senhor, e disse ao rei: e eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul. Por quê? Por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonathan, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. É, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, nos princípios da cega da cevada. Então a Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre ele do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, de seu filho, dos moradores de Ja- Jabes, Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou eh, para com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi. É, porém, Abissai, filho de
o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda uma peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Zatita, feriu a Zaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja, outra contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaare, o Benemita, feriu Golias, o Geteu, é, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também esse nascera dos gigantes e injuriara a Israel. Porém, Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi, pela mão de seus servos.